Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Anunciando o Verbo Vivo. E no estudo de hoje nós vamos meditar a respeito da besta de Apocalipse, aquele animal terrível e sobremodo espantoso que é semelhante a um dragão. Espero que você possa permanecer até o final do vídeo, então vamos para o estudo. Este assunto é extremamente importante, nós quanto igreja, conhecermos a respeito da besta, a respeito de cada cabeça e todos aqueles mistérios que é envolto sobre este mesmo tema, sobre a besta de Apocalipse. Por quê? Por que eu falo isso? Porque até as nações, até o mundo secular, ele estuda, tenta chegar a um conhecimento, mesmo que eles não tenham fé no Evangelho, eles tentam chegar a um conhecimento de aproximar, de saber o que significa o dragão, tem a besta. Então até o meio secular ele se esforça, alguns se esforçam para compreender esse tema. E nós, quanto igreja, é indispensável nós conhecermos e sabermos de fato o que são cada cabeça, se são montes, se são reinos, se é rei, o que é? Porque no meio cristão há várias interpretações, como sempre, não podia deixar, né? Existem várias interpretações de arrebatamento, de ressurreição, de juízo e também não poderia faltar na parte da besta. Então, o lado testemunho de Jeová tem sua interpretação, os pré-tribulacionistas, eles nem ligam para isso porque eles já vão antes, e também tem os adventistas do sétimo dia, que estes sim fazem uma bagunça, dizendo que os montes, aqueles montes lá de Apocalipse 17, ao qual a mulher está assentada, eles dizem que são os montes lá de Roma, lá do Vaticano, e eles tentam colocar Roma como o papado, né, como o anticristo, como besta. Então é uma visão bastante limitada que eles têm dessas questões da besta, do anticristo, é uma visão bastante limitada, mas limitada mesmo. Nós vamos entender, irmãos, que a besta, ela não surgiu em Apocalipse. Ela já vem sendo descrita e anunciada nos profetas. Mas como hoje não é o caso, nós vamos falar especificamente do livro, e talvez eu faça algum relance, algum reflexo, alguma referência lá para Daniel, porque não tem como. Daniel se aproxima mais deste tema da besta, por causa daquele animal feroz, sobremodo forte, com dentes de ferro e com 10 chifres, né? Do capítulo 7 lá. Todas aquelas características estão no capítulo 13. Mas, basicamente, irmãos, a besta ela vai aparecer em Apocalipse 11, Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Sendo que em Apocalipse 13 tem a besta do mar e tem a besta que surge da terra. Que a besta da terra nós não vamos estudar ela hoje, eu nem vou fazer menção dela, nem vou ler texto sobre a besta da terra, que tem 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Nós vamos estudar a besta do mar e do abismo, que todas elas são um só animal, um só império, um só animal terrível. Então, no capítulo 11, eu vou falar basicamente as semelhanças, antes de a gente ler qualquer texto. No capítulo 11, não vai nos direcionar como se assemelha a essa besta. Só diz que ela sobe do abismo, ela pelejará contra as 2 testemunhas, vai vencer elas e vai matar elas. E o cadáver delas vão ficar estirado por 3 dias e meio, que são 3 anos e meio. Isso é claro, é notório. A do capítulo 13 já tem muitos detalhes. No texto diz que ela sobe do mar, ela tem 10 chifres, 7 cabeças, e nos 10 chifres estão os 10 diademas. Percebam que os diademas já estão todos nos 10 chifres, porque eles receberam o reino, autoridade. Os 10 chifres são 10 reis, que nós vamos olhar no capítulo 17. Primeiramente eu estou fazendo uma exposição do capítulo 13, que primeiramente ela sobe do mar, ela tem 10 chifres e 7 cabeças, e nos chifres estão os diademas. Também
ela é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. E o texto, e com certeza a profecia, ela não quer dizer somente para nós olharmos os contextos de cada império. No caso, o leopardo seria a Grécia, o urso seria a Pérsia e o leão, o dente de leão, boca de leão, seria a Babilônia. Não é só necessariamente você olhar só esse escopo, mas presta atenção. Lá em Daniel 7, do 4 ao 6, vai dizer para cada animal o seguinte: como foi dito que essa besta do mar é semelhante ao leopardo, lá em Daniel diz que lhe foi dado domínio. Por que o domínio? A gente vai entender que o domínio da terra ela acontece no norte, no sul, no leste e no oeste. Essa é uma característica. Foi dado todo esse domínio, norte, sul, leste e oeste. E também, quando chega no urso, é dito para ele devorar muita carne. Diziam assim: devora muita carne, levanta-te e devora muita carne. E quando chega no leão, ou seja, aqui está, primeiro começou a descrição do leopardo, do urso e do leão. Mas em Daniel, primeiro vem o leão, depois o urso e depois o leopardo, tá bom? Não podem confundir essa ordem. Então, quando chega no leão, lá em Daniel, diz assim, que ele foi posto em pé, ele era um leão com asas de águia e foi posto em pé como um homem, foi arrancadas as asas e também foi dado um coração, uma mente de homem. Ou seja, aí já está o número 6. Não é verdade? Um homem foi criado no dia 6, no sexto dia. Então, como foi dito que foi dado a ele uma mente de homem, um coração de homem, quer dizer que ele só cogita das coisas de homem, não cogita das coisas de Deus. Igual o Senhor Jesus ele diz para Satanás, falando para Satanás arredar de Pedro, que Satanás só cogita das coisas do homem e não das coisas de Deus. Então prestem atenção a mais um detalhe importantíssimo, que ele vai ser respondido no capítulo 17. No capítulo 13 também, continuando em Apocalipse, João diz que viu uma de suas cabeças como golpeada de morte. E essa ferida mortal, ela foi curada. E por que Deus tinha interesse em mostrar que essa ferida mortal ela foi curada? Eu já vi alguns irmãos meus, pela internet, eu acho que ele chama Alisson Dias. Ele diz, ele expõe, tenta explicar essa parte como o anticristo simulando a sua própria morte e ressurreição para que os homens possam crer e seduzir, e ele arrebatar multidões por causa deste aparente milagre, simulando a sua própria morte. E faz um pouco de sentido sim, porque essa cabeça ela foi golpeada de morte e essa ferida mortal ela foi curada. Mas irmãos, aqui é bastante importante vocês prestarem atenção, porque no texto diz que aqui está o sentido de que tem sabedoria, precisa de sabedoria para entender essa questão. Porque no capítulo 17 vai explicar todas as cabeças. E para nós entendermos que essa cabeça que foi ferida, ela tem que estar numa das 7, ela tem que estar numa daquelas 7 e ela tem que ser um rei, tem que ser um reino. Porque vai dizer que aqueles montes as cabeças são montes e também são reis. E nós temos que entender que tem que proceder dali. Mas nós vamos ver o tempo, em qual período de tempo, porque não vai poder ser na 7ª cabeça. Porque se você for achar que é o anticristo, que vai simular a sua própria morte e ressurreição para atrair multidões, então esse anticristo ele é a 8ª cabeça, ou seja, ele vem da 7ª cabeça, ele vem da 7ª cabeça, sendo ele mesmo procedente o 8º rei. Ou seja, ele vem da 7ª cabeça. Lá em Daniel, ele é o chifre pequeno. Entendeu? E ele sobe no meio dos 10 chifres. Então aqui no Apocalipse tem os 10 chifres para vocês entenderem, presta atenção. Eu não descrevi direitinho a besta do capítulo 13,
porque eu disse que ela tem 10 chifres e 7 cabeças. Porém, os chifres estão na última cabeça. Detalhe importantíssimo de vocês entenderem. Os 10 chifres estão na última cabeça e assim também os diademas. Diferentemente, lá em Apocalipse 17, que ele vai estar nos direcionando aos impérios, porque presta atenção, os diademas eles vão estar primeiramente nas cabeças e não nos chifres, não nos 10 chifres. Em Apocalipse 13, os diademas já estão nos chifres, indicando que esses 10 reis já têm autoridade como reis por uma hora, por certo tempo. E aí, a oitava cabeça, ou seja, o procedente da sétima cabeça, ele é o oitavo rei. Então, tem essa diferença. Então, o anticristo ele não pode ser o sétimo, ele não pode ser a sétima cabeça ferida de morte, porque nós vamos entender por que não pode ser. Porque se nós olharmos para este lado, como o anticristo sendo a sétima cabeça, que vai tentar explicar, né, essa ferida mortal, essa cabeça como golpeada de morte, que recebeu uma ferida mortal e depois ela foi curada, essa parte ela é bastante importante e é bastante complexa de nós entendermos. Mas eu vou explicar para vocês direitinho. Não tem como nós falarmos tudo isso em um vídeo só, porque este assunto leva para os profetas, para nós sabermos quem é o reino do anticristo. O reino do anticristo é a besta. É aquele corpo do animal semelhante ao dragão. Esse animal também ele é uma besta fera, ele é um dragão também, mas ele se assemelha ao dragão, a antiga serpente, o diabo, o sedutor de todo mundo. São coisas diferentes, mas nos profetas são usados alguns nomes iguais, como Tanim, Leviatã, estes nomes hebraicos, para falar deste animal feroz, ele ser dragão do mar. Vamos chegar no capítulo 17, eu vou falar as características do capítulo 17 para nós lermos alguns textos. E aí sim eu vou mostrar para vocês toda essa questão, para nós entendermos da onde que esta besta vem, de qual período. Qual besta que está sendo revivida, né? Porque ela recebeu uma ferida mortal e ela foi curada desse golpe de espada, dessa espadada do Senhor que feriu ela há algum tempo aí. No capítulo 17, essa besta também ela surge do abismo. E começa assim que João é levado em espírito a um deserto. E ele vê uma besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Aí, o que muda a respeito do capítulo 13 é que os diademas, eles vão estar em cada cabeça. Em cada cabeça, né? 7 cabeças, em cada cabeça vai ter um diadema. E porque ele vai estar mostrando as eras de cada cabeça que governou na história. Ou seja, uma cabeça governou num tempo, era um reino, um império, a outra cabeça governou um outro império, a outra outro império e a outra até a 7ª. Então são impérios diferentes. Ao contrário do que no Apocalipse 13, ele vai estar nos focando, nos direcionando o nosso entendimento já para o último reino. Ou seja, a besta lá com os 10 chifres na última cabeça e com os diademas também lá nos 10 chifres. Porém, o que nós temos que entender é que vai ter muitos detalhes aqui para nós prestarmos atenção. Então vamos ler aqui Apocalipse 17, do verso 7 ao 12, que vai dizer assim: O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças, a besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Aqui está nos direcionando aos impérios, 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Então, deixa eu pontuar para vocês. A besta que viste, irmãos, era passado e não é tempo presente. Agora, está para emergir do abismo,
porque ela ainda não emergiu do abismo. Aqui ele só está, ou seja, o capítulo 17 ele vem na frente do capítulo 13. Como eu disse para vocês muitas vezes, que o Apocalipse ele não é cronológico, evento após evento, porque ele está para emergir do abismo. No capítulo 13 ela já está emergindo do mar. Abismo é mar. Então, o capítulo 17 ele foi feito, o Senhor ele criou esse mistério do capítulo 17 para explicar o capítulo 13, para você entender com mais revelação. A besta que viste era passado, não é tempo presente, ou seja, o tempo contemporâneo do apóstolo João, quando ele escreveu o livro lá em Patmos, na ilha de Patmos, preso, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Tá certo. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Isso aqui vai ser recorrente, era, não é e aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. Agora eu quero que vocês prestem atenção. As sete cabeças são 7 montes. 7 cabeças são 7 montes. Por quê? Porque cabeça é a parte mais alta e monte também é a parte alta. Então isso aqui são tipologias que o Senhor fala com montes de Israel, com o monte Assíria, Babilônia. Então eu vou falar para vocês quais são esses 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Nós não vamos olhar agora a mulher, que ela é a mãe, né, das meretrizes da terra, das abominações e de todas essas coisas. Nós não vamos olhar para isso agora, isso fica para um próximo vídeo. Nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então não são montes literais, porque vocês vão ver que os montes eles não caem. Igual um reino ele cai. Um reino ele é vencido por outro reino mais forte que ele. Vocês percebem? Um reino ele cai e sobe outro, uma ponta mais alta e governa no lugar dele. Então continuando, são também 7 reis. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Aqui, ó. Caíram 5. Um existe, que é o do tempo de João, e outro ainda não chegou. E esse ainda não chegou, irmãos, não chegou. Esse não chegou, ele é futuro, não é verdade? Esse ainda não chegou. E quando chegar, presta atenção, e quando chegar, tem que durar pouco. Verso 11. A besta que era e não é, também é ele o 8º rei, como eu disse para vocês. Esse 8º rei, irmãos, ele procede da 7ª cabeça. Ele, bem dizer, ele é a 7ª cabeça, porém ele é o 7º rei. Porque vai ter 7 reis e o 7º reino, são os 10 chifres. Porque ele no capítulo 7 de Daniel, esse chifre pequeno ele sobe e abate 3 chifres dos 10. E os outros seguem ele. Aí ele domina os 10. Então ele é o 8º rei. É assim que nós entendemos. Então, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então, esse 1 hora, presta atenção, esse 1 hora, que vai ser o período desse reino, vai durar 1 hora, 1 hora é tipológico, é simbólico. Falou ali em cima, no verso de cima, aqui ó, e quando chegar, né, o verso 10 aqui ó, e quando chegar tem que durar pouco. Esse pouco aqui ó, esse durar pouco, ele é essa 1 hora aqui, irmãos, ó. Esse durar pouco, quando ele chegar, ele tem que durar pouco, ele também é 1 hora. Porque os 10 chifres que viste são 10 reis, porque eles não receberam reino ainda. Aqui nós estamos olhando a história da humanidade inteira, desde a primeira cabeça até chegar na 7ª cabeça. E na 7ª cabeça está os 10 chifres.
Só que aqui eles não estão com os diademas, porque ele está mostrando uma visão panorâmica, uma visão ainda maior. Aqui não tem aquele zoom, né, que a gente dá na imagem para a gente ver os detalhes. Vai explicar os reinos, vai explicar o fato daquela cabeça como golpeada de morte, que recebeu aquela ferida mortal e que foi curada. Isso sim, nós vamos compreender já já. Então, até aqui, né? Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Vamos começar então a olhar para nós entendermos estes 7 montes, que são 7 reis. Isso que eu vou falar para vocês, ele é comprovado na história também. A história também comprova. Então, a primeira cabeça, ou seja, o primeiro monte, é o Império do Egito, o Império Egípcio. A segunda cabeça, ele é a Assíria, o Império Assírio, que também governou no passado. A terceira cabeça, ela é Babilônia, que também governou no passado. A quarta cabeça, ela é a Pérsia, o Império Persa, os Medos e os persas. A quinta cabeça é a Grécia, Javã, né? Os filhos de Jafé, Javã, Grécia. A sexta cabeça foi Roma, Império Romano. Agora, engana-se que a sétima cabeça são os otomanos. Não. Os otomanos ainda estão participando da sexta cabeça. O Império Otomano, que conquistou Roma, destruiu Roma, o Império Bizantino lá do lado oriental, Roma Oriental. Os otomanos conquistaram Roma Oriental e ainda continuou a Era do Ferro. Porque a Era do Ferro, quando você vai para a estátua do capítulo 2, lá de Daniel, você vê que a perna, ele é o membro inferior, ele é o maior. Percebe? Roma caindo em 472 d.C., a expansão do reino foi feita lá para Constantinopla, que era o império lá romano, Constantinopla. Aí veio os turcos otomanos e conquistaram o Império Romano do lado oriental, mas a perna de ferro estava seguindo até completar, chegar no limite, e aí sim vinha a sétima cabeça, no qual os reinos estão lá no pé, né, de barro e ferro misturado, né, o pé com pé de barro e também misturado com o ferro. Aí tem essa mistura. Nós, pela história, nós conseguimos enxergar estas 7 cabeças, nós conseguimos enxergar, que vou repetir para vocês, Império Egípcio, Assírio, Babilônico, Medos e Persas, Grécia, Império Grego, Roma e otomanos, até chegar lá na época da Primeira e Segunda Guerra, onde que os países vão começar a fazer as alianças. Aí nós vamos chegar na sétima cabeça, com aqueles 10 chifres. Então, basicamente é isso. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção, que nós vamos saber da onde que vem essa sétima cabeça e este 8º rei. Da onde que vem? Então, irmãos, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou ao mesmo tempo escrever no bloco de notas para eu fazer uma tabelinha e nós vamos enxergar os detalhes aqui para entrar em sincronia, um aparente mistério aqui que nós vamos entender. Tá bom? Então, vamos começar a retornar à leitura do verso 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Era passado, existiu no passado, não é tempo presente de João, está para emergir do abismo, futuro. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Agora eu vou mostrar para vocês.
a besta, irmãos, a besta que era, presta atenção, a besta que era, então eu vou escrever para vocês aqui. A besta que era, a besta que era, não é, não é, não é, mas aparecerá, aparecerá, ó, aparecerá. Vamos dividir aqui. Preste atenção. Então, vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. Então, tem que ter sabedoria para você entender o sentido disso. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, igual eu expliquei para vocês, que impérios caem e levantam outros. Agora, o que eu quero que vocês percebam são também 7 reis. Agora, olha o verso 10. Olha o verso 10. Dos quais caíram 5. Caíram 5. Aí, o que acontece? Caiu 5. Um existe. Um existe. E o outro ainda não chegou. O outro ainda não chegou. Não chegou, aqui ó. Não chegou. Então, onde que ele vai estar? Outro não chegou. Vocês perceberam? Vocês perceberam, irmãos, que a besta que era, não é, mas aparecerá. Ela é a mesma. Ela procede daqueles que caíram. Por quê? Raciocina comigo. Raciocina comigo. A besta que era. A besta que era. A besta que era. Ela vai estar em paralelo dos que 5 caíram. Ela vai estar em paralelo, aqui, ó, vendo a besta. A besta que era, passado, que foi no passado, ela vai estar em paralelo com esses aqui, ó, dos quais caíram 5. Por quê? Por quê, irmãos? Por quê? Aqui, ó, caíram 5. A besta que era, passado, também caiu 5. É um daqueles montes que caíram. São um daqueles reis, daqueles reinos que caíram. Então, o que o texto está dizendo, que a gente muitas vezes passa desapercebido, é que ele está mostrando que a besta existiu no passado. Não é uma 7ª cabeça que
o anticristo ele vai fingir a sua própria morte e depois vai simular uma ressurreição, tipo um prodígio, um milagre, para enganar muitos. Não. O texto está dizendo que esta besta, ela era. E assim como ela era, tempo passado, o verbo ser, no passado, existiu, diz que é um daqueles 5 que caíram. Porque se você continuar, ela não é. Porque a besta que viste, a besta que era passado, né? A besta que era passado, aqui ó, que era, não é tempo do apóstolo João, que era Roma. Então, o texto está dizendo que não é esse tempo de Roma. Essa besta que vai vir no futuro, ela não é o Império Romano. Mas nos foi mostrado, sim, que ela se tornou um animal, uma besta fera também, semelhante a um dragão, porque lá em Daniel também diz, nós podemos ver que também é Roma. Também é Roma. Mas a profecia ela está nos dando uma resolução para o final. Então, aqui em Apocalipse diz que não é esse império ao qual estava governando os reinos na época do apóstolo João. Não era Roma, porque o texto diz, não é, e embaixo, existe. Ou seja, ainda está em vigor, ainda está governando. Ninguém abateu esse império ainda. Ele existe. Aí depois, fala que esta cabeça, ela aparecerá. Ela aparecerá aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó. A besta que era, não é, mas aparecerá. Ela aparecerá. Então, aqui, ó. Ela aparecerá. E no lugar que diz que ela aparecerá, outro não chegou. Esse império ainda não chegou. Então, ela é uma daquelas 5 cabeças que caíram, que o texto diz caíram 5. Entenderam? Era passado e diz embaixo que caiu 5. O dos 5 que caiu é essa que recebeu a ferida de morte. Ela que recebeu o golpe de espada, foi golpeada de morte, mas depois essa ferida, o que aconteceu? Ela foi curada e voltou. Por isso que ela sobe do abismo. É semelhante a uma ressurreição desse ente, desse império, né? Dessa entidade. Então, ela sobe do abismo, ela está subindo do Sheol e do mar. Sheol é mar e abismo, né? Lá as profundezas são abismos. Então, ela está subindo do Sheol e ela é aquela que ainda não chegou. Ela está subindo, ela vai aparecer. Ela procede, ela vem essa cabeça que foi curada, ela vem desses 5 aqui, desses 5 reinos que caíram. Então agora ficou fácil para nós identificarmos quais impérios são estes 5 que caíram. Vamos fazer a conta? Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Está num destes 5 impérios que caíram no passado. Porque o 6º, ao qual era Roma, no qual o apóstolo João estava vivendo naquele período, o texto diz que não é. Aí, embaixo diz, existe. Ou seja, ele não caiu. Além dele não ter caído, ele estava existindo no tempo presente e não era aquele que ia aparecer. Ou seja, ele existe e é aquele que na parte de cima diz não é. Vocês entenderam? Essa tabela é uma tabela que, se você não ficar atento, você faz confusão e você pode imaginar várias outras coisas.
igual os adventistas, eles imaginam tudo vindo do papado, do Vaticano. Então, não tem nada a ver. Estes montes são aqueles impérios que reinaram na Terra durante toda a história dos homens, começando desde o Egito. Lá em Daniel não começa pelo Egito, naquele animal lá. Naqueles quatro animais, naquelas bestas feras que aparecem, o Senhor não começa a contar do Egito, não. Mas dá para chegar a 7 cabeças lá, porque o leopardo ele tem 4 cabeças, que significa norte, sul, leste e oeste. Ou seja, o domínio inteiro, os quadrantes da Terra é norte, sul, leste e oeste. Então vai ficar para um próximo vídeo que nós vamos fazer e nós vamos desvendar qual é este reino, qual é este império que vai ser revivido no futuro, que nós estamos aguardando, o povo está aguardando, o povo de Deus está aguardando e que vai fazer grandes destruições. Nós vamos saber porque ele é revelado nos profetas. Claro, o reino específico nós vamos saber, mas este reino ele tem tipologias, parábolas em vários profetas, porque ele é o rei Gog da terra de Magog, ele é o companheiro vil lá de Naum, ele é também o abominável da desolação de Daniel 9, ele é também o chifre pequeno de Daniel 7, ele é toda aquela estátua do capítulo 2 e vários outros tipologias que o Senhor mostra nos profetas, vários outros, tá bom? Então deixa para o próximo vídeo, nós vamos identificar qual é este império que recebeu a ferida mortal, um golpe, e também ele vai ressurgir no futuro. Nós vamos ver explicitamente qual império é este. Claro que ele tem reflexo em todos, igual eu disse, ele tem reflexo em todos os profetas, porque o Senhor deixou uma leitura profética para todos os profetas. Mas existe sim um nome específico para este reino e nós vamos saber, tá bom? O estudo de hoje é esse, eu agradeço por vocês terem permanecido até o final. Se não forem inscritos, eu convido vocês para se inscreverem e também deixem aquele gostei e compartilhem os vídeos nas redes sociais. Até o próximo estudo. E Shalom!